Bem amigos do canal Newton Roberto. Chegando na finaleira, praticamente, do livro, o Heineck colocou 4 apêndices, porém, só 3 deles podem ser convenientemente lidos aqui, o apêndice 2, 3 e 4. O apêndice 1, ele tem o título Descrições das aparições descritas no texto. E, na verdade, o que ele faz? Ele lista as 14 situações de discos diurnos, 12 situações de luzes noturnas, 23 situações aqui de encontros imediatos de terceiro grau. Encontros imediatos de segundo grau, tem uma circunstância aqui que são 18 mais 5, também são 23, só que eles estão separados. Só que é tudo genérico, não é específico. Por exemplo, discos diurnos, ele coloca aqui, caso disco diurno 1, data 15 de janeiro de 1968, hora 7h25, local Three Hills, Albuquerque, número de observadores 2 mais 2, duração 10 minutos. Disco diurno 2, 11 de abril de 1964, às 18h30, Homer, New York, número de observadores 3, duração 45 minutos. E por aí segue. Nos contatos imediatos aqui, ele até colocou aqui de segundo grau, mas na verdade tem um que é até de terceiro grau aqui, porque o Kelly Hopkinsville, no Kentucky, o pessoal atirou nos extraterrestres, então eles viram as criaturas. Aqui está de segundo grau também o de Socorro, Novo México, 24 de abril de 1964, às 17h45, observadores 1 mais 1, duração 5 a 10 minutos. O caso aqui do Kelly Hopkinsville é 21 de agosto de 1955, crepúsculo, 7 observadores, 4 horas de duração. E tem esse aqui que é o tema do apêndice 2, que é o 26 de junho de 1958, depois da meia-noite, Boianai, Nova Guiné, 25 observadores, 3 horas. Então, o apêndice 1 não dá para fazer uma narração total geral dele, porque também ele é muito genérico e a pessoa não vai se localizar, ninguém vai se localizar nisso aqui. Vamos passar direto para a leitura do apêndice 2. E vou fazer a leitura 1 por 1, porque os apêndices 3 e 4, os dois são bastante extensos. Esse aqui ele não é tão extenso, então nós vamos fazer 1 por 1. Então, sem mais, apêndice 2. Análise do caso Papua Padre Gil, realizada por Donald H. Menzel. Neste caso espetacular, o Padre Gil e um grande número de nativos papuas analfabetos relataram ter visto no céu alguns objetos impressionantes. A maior parte dos avistamentos aconteceu no começo da noite, logo depois do pôr do sol. Parece-me altamente significativo que Vênus estivesse bastante visível, pondo-se cerca de 3 horas depois do sol. Alcançou seu alongamento máximo a leste em 23 de junho e atingiu o brilho máximo a 26 de julho. Parece-me significativo que, apesar do brilho de Vênus, nenhum dos avistamentos do Padre Gil e do grupo da missão se refiram a este planeta. 2 policiais reconheceram que Vênus poderia ser vista daquela localização aproximadamente na mesma direção onde foi vista pela primeira vez a luz brilhante. Um deles declarou ter visto o planeta Vênus, mas era de opinião de que o objeto visto pelo grupo da missão encontrava-se mais baixo do que aquele planeta e mais ao norte. Contudo, isto é a expressão de uma opinião, muito mais do que uma observação definida. Robert L. Smith, cadete policial patrulheiro, viu Vênus logo no início da noite de 6 de julho, mas aparentemente não avistou nenhum OVNI. Menciona ter olhado para o céu bem após a meia-noite e ter visto um objeto brilhante que quase com certeza devia se tratar do planeta Júpiter. Também viu algumas estrelas cadentes. Diversos peritos declaram que o OVNI se parecia com uma estrela. Todavia, ainda resta a ser explicado as impressionantes evoluções relatadas principalmente pelo Padre Gil. Não me parece um fato convincente que uma quantidade de moças e rapazes da missão tenham corroborado a observação. Talvez o que se segue seja a explicação e, de fato, algumas experiências por mim realizadas indicam que ela poderia ser a explicação correta. Algumas delas ainda poderiam ser verificadas.
Primeiro, precisamos especular que o Padre Gill e Stephen Gill Moy, professor, estejam ambos míopes em alto grau e que não estivessem usando óculos quando do avistamento. Provavelmente deviam ter também bastante estigmatismo, de sorte que a imagem de Vênus era maior e definitivamente mais alongada. Algo deste tipo é necessário para responder pela diferença da aparência do OVNI segundo o relato feito pelos dois indivíduos. O Padre Gill afirmava que o veículo esteve mais distante dele na horizontal. Stephen teve-o mais na vertical. O olho humano executa movimentos erráticos, o que faz com que um objeto como uma estrela ou planeta pareça estar vibrando, quando na realidade o objeto está imóvel. Os efeitos atmosféricos explicam as rápidas mudanças de cores. Mas o que dizer a respeito dos homens que acenavam? Será que isto foi uma impressão? Num olho míope, a amplitude dos movimentos da pálpebra sobre a pupila produz uma espécie de lâmina óptica. A natureza e as imagens fora de foco dos cílios e uma defração resultante do modo de olhar mesmo com os olhos semicerrados que as pessoas míopes adotam ao tentarem melhorar sua visão. O aceno dos ocupantes e os relatados acenos de volta talvez não tenham sido vistos de um modo tão geral conforme pensou o Padre Gill. Ele comentou ter havido risinhos de alegria e surpresa, talvez ambos. Não teriam sido de incredulidade estes risinhos devido à incapacidade de ver o que o Padre Gill estava dizendo ver? Afinal, numa missão deste tipo, os nativos deviam estar condicionados para milagres e coisas assim. Com a finalidade de simular este fenômeno, arranjei uma lente positiva de óculos com cerca de 4 graus de dioptria. Pretendia repetir a experiência com lentes que tivessem um astigmatismo considerável, a fim de assegurar a suposta condição de míope do Padre Gill. Em seguida, piscando, eu podia facilmente imaginar algo do fenômeno por ele relatado. Parte do efeito talvez tenha sido provocado pela defração da pálpebra, além de outras irregularidades, como, por exemplo, células de sangue na retina. Estas, quase certamente, se revelariam sob as circunstâncias descritas. O Padre Gill simplesmente supôs que as outras pessoas estivessem vendo o mesmo que ele. Embora um grande número de testemunhas tenham assinado o relatório, duvido muito que soubessem o que estavam assinando ou por quê. Sem dúvida ficariam confusas porque seu grande líder estava vendo coisas que eram invisíveis para eles. Por outro lado, não deveriam ter sentido uma surpresa muito grande porque, afinal de contas, consideravam o Padre Gill como um homem santo. Muitas pessoas neste mundo precisam de óculos e não os usam. Gostaria muito de saber se o Padre Gill usa óculos ou não. Qual o seu grau de vista e, finalmente, se estava com os óculos naquela noite. De vez que uma hipótese bastante simples satisfaz sem grande esforço as observações relatadas, considerarei o caso do Padre Gill solucionado. Ademais, quer-me parecer que os mesmos fenômenos sejam responsáveis por alguns dos casos mais surpreendentes e não solucionados que se encontram nos arquivos da Força Aérea. 20 de dezembro de 1967.